Agora abra sua Bíblia em Lucas. Capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 36. Amém? E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, lhe disse: Tendes alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Porque ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se padecesse. Tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e na lei dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras. Amém? Continua com sua Bíblia aberta. Você vai ver no capítulo 24, no versículo 13 em diante, sobre os dois discípulos de Emaús. Emaús era hoje poderia se falar um bairro, né? Mas Emaús era uma pequena vila, ficava mais ou menos de 11 a 12 quilômetros do lugar da onde Jesus tinha sido crucificado. Eu creio que acho que uns 12 quilômetros deve ser daqui mais ou menos. Terminal de Laranjeira? Barcelona? Daqui em Barcelona. E eu queria, antes de começar a pregar, Deus colocou no meu coração, há um ponto de interrogação, há uma pergunta. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque existia o seguidor, o servo e o discípulo. Então tinha aquele que ele seguia Jesus, mas ele era servo, e assim se tornando discípulo. Mas tinha aqueles que apenas era seguidor, queria ser discípulo, mas não queria ser servo.
E a palavra discípulo na Bíblia quer dizer aprendiz. Durante o tempo em que o Messias, o que o Cristo esteve na terra, os discípulos eram aprendiz, para que quando Jesus subisse ao Pai, eles se tornassem apóstolos. Apóstolo quer dizer preparado para ser enviado para uma grande obra. Amém? Então alguns seguiam a Jesus porque tinha fome, queria pão. Outros seguiam a Jesus porque precisava simplesmente de um milagre. Outros seguiam a Jesus porque eram curiosos. Não tem aquela pessoa que você chega para ela e diz: olha, lá na igreja Deus está fazendo um milagre, então eu vou lá para mim ver. Ele não fala assim: eu vou lá para me receber, eu vou lá para mim ver, né? Então são tipos de pessoas que hoje nós conhecemos, que às vezes estão dentro das igrejas, e que o Espírito de Deus pergunta para cada um aqui nessa noite, né? Que tipo de pessoa você está sendo na presença de Deus? Os dois discípulos de Emaús, capítulo 24, versículo 15: e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou deles, mas eles estavam com os olhos fechados, para que não o conhecesse, para que não os conhecesse. Se você pular lá para o verso 21 do capítulo 24, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isto, que já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. Feche seus olhos. Pai, fala conosco através da tua palavra. A voz é do homem, mas a palavra ela é tua. E que teu Espírito venha ter liberdade sobre as nossas vidas, te peço no nome de Jesus. Amém? Pode dar uma salva de palmas bem gostosa para Jesus. Melhor. Bate a palma bem melhor. Vamos para Jesus. Então nós vemos, Jesus ele tinha morrido, as mulheres de madrugada, elas foram ao sepulcro, os discípulos de Jesus, os 12, agora 11, né, porque Judas tinha ido se enforcar, eles estavam se escondendo com medo daquilo que os judeus ou os romanos poderiam fazer contra eles. Mas as mulheres foram ao sepulcro e encontraram a pedra do sepulcro removida, e o corpo de Jesus não estava lá. 2 anjos aparecem e perguntam para elas o que elas estavam fazendo ali naquele lugar. Elas estavam: vocês estão procurando o corpo do Mestre, o corpo do Senhor? Os anjos anunciam que ele já estava vivo, ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Essas mulheres voltam aos discípulos e falam para os discípulos que tinha encontrado o sepulcro vazio, a pedra removida, e que 2 anjos tinham aparecido para elas. Na realidade, elas não comentaram dizendo que tinha tido uma visão, não. Elas viram 2 anjos aparecer para elas e falar para elas que Jesus tinha ressuscitado. Mas eles estavam tão incrédulos que eles pensavam que elas tinham tido uma visão. Os discípulos
vão até o sepulcro. E a Bíblia diz que Pedro, ele entra no sepulcro e ele constata que realmente o sepulcro está vazio. Enfim, esses dois homens, que a Bíblia diz que é discípulos, eles estavam voltando para a cidade de Emaús, para o vilarejo chamado Emaús. E no caminho, eles estavam indagando um para os outros a respeito de todo o acontecimento desses dias. E de repente, do nada, aparece um homem e começa a caminhar juntamente com aqueles dois discípulos. Aqueles dois discípulos estavam decepcionados. Eles não estavam só abatidos ou tristes de fé, não, eles estavam decepcionados. Porque eles andaram com Jesus, eles viram os milagres que Jesus tinha feito, mas eles estavam esperando um Jesus para tirar Israel das garras dos romanos. Eles esperavam Jesus um governo humano, esperavam Jesus um general autoritário, esperavam Jesus para poder destruir os inimigos de Israel. Eles não esperavam Jesus como filho de Deus. Se não estou entendendo, diz amém. Então eles estavam frustrados. Sabe, eles tinham ouvido falar a respeito de todo o sofrimento, porque Jesus, antes de morrer, ele disse aos seus discípulos do sofrimento que ele ia passar. Ele disse que ele ia ser entregue nas mãos dos homens, porque estava escrito, o profeta Isaías tinha profetizado que como ovelha muda, ele ia ser levado ao matador e não iria abrir sua boca. O salmista tinha profetizado a respeito da vida e da morte de Cristo. Havia várias profecias relacionadas ao Cristo. E nós vemos dois homens frustrados, porque Jesus não fez aquilo que eles pensavam que Jesus ia fazer. Dois homens que ouviram Jesus falar, mas não entenderam o que Jesus tinha dito para eles antes de morrer. Eles não entenderam que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar. Mas vemos discípulos que estavam escondidos, amedrontados. Mas nós temos dois que estavam indo embora. Eles não esperaram os outros discípulos constatar realmente a ressurreição de Jesus. Eles estavam indo embora. Ele morreu. Acabou-se a nossa esperança. O povo de Israel vai continuar escravo, vai continuar sofrendo na mão dos romanos. Acabou a nossa esperança. Nós pensávamos que ele, como filho de Deus, ele ia restaurar a nação, que ele ia restaurar Israel. Eles estavam frustrados indo para casa, e Jesus aparece para eles e eles não reconhecem Jesus. Jesus começa a andar com eles pelo caminho. Sabe, tem pessoas que ele leva anos e mais anos dentro da igreja, está no caminho, mas não entende o que Jesus fala com ele, não entende porque ele quer viver a sua própria vida, não entende porque ele não quer aquilo que Jesus espera dele, mas ele quer aquilo que ele espera de Jesus. E muitas das vezes esperamos tantas coisas de Deus, mas o que Deus espera de nós? O que Deus requer de nós? O que Deus requer de você? O que Deus requer de mim? Será que estamos dentro do querer de Deus? Será que nós estamos dentro da vontade de Deus? Talvez nessa noite alguns de nós possam estar como esses dois discípulos que conheceram Jesus, viram os milagres de Jesus, até estavam andando pelo caminho com Jesus, mas não conseguia ver que era Jesus que estava do lado deles. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então nós vemos que existe o seguidor, que ele quer se tornar servo. Existe o seguidor que ele quer se tornar discípulo.
ele ouve, ele entende, ele procura de Deus, ele procura buscar a Deus. Qual é o interesse de Deus para com a vida dele? Ele não fala assim: Deus, eu quero isso de ti. Ele fala assim: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade na minha vida? Qual é o teu querer na minha vida? O verdadeiro seguidor que é servo, o servo não faz aquilo que ele quer, o servo faz aquilo que o seu Senhor manda. Amém? E nessa noite você é um servo, você é um seguidor que é servo e que é discípulo e que quer ser um apóstolo. Você é um aprendiz de Deus para amanhã depois ensinar. Você é um aprendiz de Deus para amanhã depois estar ensinando aquele que precisa. Um discípulo, servo, seguidor, que amanhã depois vai estar conquistando vidas. Assim como você foi seguidor, servo, você como apóstolo, porque foi discípulo, vai fazer muitos discípulos para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus pergunta para cada um de nós: que tipo de pessoas nós estamos sendo na presença dele? Aquele servo que quer ser discípulo para ser apóstolo, ele procura de Deus o melhor de Deus para a vida dele. Porque não adianta, meu irmão, nós vemos Judas era discípulo, Judas foi seguidor e discípulo, e não foi seguidor, servo e discípulo. Há uma diferença. Tem aquele que é seguidor, é servo e discípulo, tem aquele que é seguidor e discípulo. Discípulo que muitas das vezes tem dificuldade de entender, de aprender aquilo que Deus está ensinando para ele. Quantas pessoas ouve a palavra hoje, chega amanhã e esquece do que Deus falou. Ele esquece do que Deus ensinou. Ele esquece do que Deus chamou a atenção dele. Esquece, simplesmente esquece, porque ainda não aprendeu a ser servo na presença do Senhor. Lá vai eles conversando, e Jesus agora começa a falar a respeito dele mesmo, que era necessária a morte de cruz, e que os profetas tinham profetizado sobre todos aqueles acontecimentos, mas que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Eles não estavam enxergando, eles não conseguiam entender o que Jesus estava mostrando para eles, e estava no caminho. Quantas pessoas estão desse jeito? Quando chegou em frente à casa deles, pergunta-se para ele, viram que ele ia mais adiante, quer entrar na nossa casa, quer comer pão juntamente conosco, quer descansar da caminhada, entra, repouse na nossa casa, achando que era um simples viajante. Era costume dos judeus botar o viajante para dentro de casa, arrumar uma bacia, lavar os pés, enxugar os pés, todo cuidado. Os judeus tinham esse costume. E quando eles estão sentados à mesa, e quando Jesus pega o pão e vai partir o pão, aí que eles vão entender, aí que eles vão compreender e entender que era Jesus que estava sentado à mesa. Amém? Quanto tempo caminhando e não viram que era Jesus? Quanto tempo caminhando e não entenderam que era Jesus que estava falando? Não entenderam? Aí no partir do pão, muitas das vezes, quando a pessoa vai entender, já é tarde demais. Quando eles viram que era Jesus, Jesus não continuou sentado comendo pão junto com eles. Quando eles entenderam que era Jesus, simplesmente Jesus desapareceu. Quando eles viram que era Jesus, meu amado, já não tinha mais oportunidade
de poder abraçar Ele, de poder pegar nas mãos dEle. Eles tiveram toda a oportunidade na caminhada, eles tiveram toda a oportunidade até chegar à entrada da casa. Jesus ainda entra dentro da casa e eles não entendem que é Jesus que está dentro de casa com eles. Tem pessoas que não entendem Jesus na caminhada, não entendem Jesus, o falar de Jesus, o querer a vontade de Jesus. Jesus chega até entrar dentro da casa, e quando a pessoa vai perceber que foi Jesus, talvez já foi tarde demais. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 19, diz assim: aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, onde quer que fores, eu vou te seguir, eu irei contigo. E Jesus respondeu para ele: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O homem era um escriba. O escriba na época era uma pessoa importante, uma pessoa que tinha posses, bem financeira. E esse escriba diz: olha, aonde tu for eu vou te seguir, aonde tu for eu irei contigo. E Jesus disse: olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus conhece o coração. Jesus sabia que aquele homem na caminhada ele ia voltar para trás, porque era acostumado com a cama boa, era acostumado com as melhores comidas, era acostumado com as coisas boas da vida. E Jesus queria dizer para ele: olha, o que você está procurando eu não tenho para te dar, eu não vou te dar. Porque Jesus, como homem, não como Deus, ele não tinha casa própria. Ele vivia de cidade em cidade pregando a palavra. Ele não ficava em um hotel 5 estrelas. As pessoas recebiam eles na casa dele, como Zaqueu recebeu ele na casa dele, como Marta e Maria recebeu ele na casa dele. As pessoas recebiam Jesus em casa. Ele queria dizer para os filhos: você quer me seguir? Mas você não vai ter a mordomia que você tem. Você não vai ter o que você está pensando que você vai ter. As raposas têm onde dormir, os pássaros têm onde se recolher, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você entendeu? Diz amém. Amém. Então tem pessoas que na realidade eles não querem o reino de Deus, eles querem o reino deles mesmos. Sabe, a maioria das pessoas, eu vi muito pregador dizendo que existia 2 tipos de multidão: a multidão que glorificava e a multidão que ficava só observando. A multidão é uma só. É no meio da multidão, de 100 você tira 2 que realmente ia até a Cristo, não por causa do pão, não por causa do milagre, mas para se assentar e ouvir as palavras do reino e sabedoria que saem da boca dele. A maioria, talvez com fome, ele não vai parar de falar, ele não vai parar de falar de reino, eu quero pão. Outros talvez andando quilômetros e mais quilômetros, enfermo, doente, eu quero milagre, eu quero enxergar, eu quero andar, eu não vim aqui para ficar ouvindo, eu quero milagre. Tem gente desse jeito. Então as pessoas, a maioria não quer ouvir a respeito do reino. Elas querem que simplesmente Jesus faça aquilo que elas querem. As pessoas queriam milagre, as pessoas queriam cura, outros queriam matar a fome, mas são poucos aqueles que queriam realmente ouvir Jesus falar a respeito do reino de Deus. Bate a palma e glorifica o nome do Senhor. Mateus 8, 21. O jovem rapaz chega até ele
diz: olha, eu também quero te seguir. Para onde você for, eu vou também. Mas eu queria te pedir, me permita enterrar o meu pai. Eu quero te seguir, Jesus, mas primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. Era costume dos judeus, o filho primogênito, quer dizer, o filho mais velho, ele tinha que cuidar do pai até o pai morrer. Provavelmente o pai desse rapaz ainda não tinha morrido. O que ele queria dizer: olha, Jesus, eu quero te seguir, mas só depois que o meu pai morrer, só depois que meu pai foi enterrado. Deixa-me enterrar o meu pai. Será que o pai dele estava morto? Jesus diz para ele: deixe os mortos sepultar os mortos. Mas na realidade aquele rapaz, ele queria uma desculpa. Olha, Jesus, eu quero tanto te seguir, mas eu vou ter que sair, vou ter que deixar o Senhor durante um tempo, porque eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que zelar do meu pai, eu tenho que sepultar o meu pai. E tem pessoas desse jeito: eu quero servir a Deus, eu quero seguir a Cristo, mas primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo. São desculpas que as pessoas colocam para poder tentar se desviar daquilo que Deus tem para a vida dela. Você está entendendo? Diz amém. Amém. O ministério de Jesus foi 3 anos. Você já pensou se o pai desse rapaz fosse levar 40 anos para morrer? 30 anos para morrer? Ficava difícil. Amém? Lucas capítulo 6, versículos 61 e 62. Lá em Lucas fala deles, dos outros também, mas Mateus não fala desse aqui, Lucas fala. E disse outro: eu te seguirei, mas deixa-me me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, eu quero te seguir, eu também quero te servir, eu quero te seguir, eu quero te seguir, quero te servir, quero ser discípulo, mas eu tenho que ir lá na minha casa, eu tenho que despedir dos meus parentes, despedir do meu pai, despedir da minha mãe, dos meus tios, dos meus primos. Era mais uma desculpa. Aí Jesus abre a boca e diz para ele: todo aquele que está no reino, mas que fica olhando para trás, colocando desculpa, não é apto para o reino de Deus. Amém? Aquele que coloca a mão no arado não pode ficar olhando para trás. Aquele que foi chamado para a obra não pode ficar olhando para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Bate palma e exalta o nome do Senhor. Tem alguém nessa noite aqui que diz que segue, que é servo e que é discípulo? Às vezes não tem umas desculpas. Aquele que diz que ia sepultar o pai representa pessoas que vivem debaixo de tradição. Aquilo era uma tradição de família. A tradição de família às vezes impede de você servir a Deus. O outro falando que iria despedir da família, na realidade era desculpa. Jesus disse que aquele que não tiver o espírito de renúncia não pode fazer parte do reino de Deus. Aquele que não renuncia pai, não renuncia mãe, não renuncia filho, tem que renunciar. O que é renunciar? Eu vou largar minha família para servir a Deus. Não é isso que Jesus está querendo dizer. É você botar
vida. Não pode ter desculpa diante de Deus. Não pode estar com o pé dentro da igreja, com o pé no mundo. Não pode, irmãos. Se você foi chamado para estar na obra, fazendo o trabalho do Senhor, vai ficar olhando para trás para quê? Não pode para trás olhar. Fala para a pessoa que está do teu lado, não fica olhando para trás não. Porque quem olha para trás não vai para frente. Nunca vai para frente. Tem crente que é 10, 20 anos de igreja, e é do mesmo jeito, não cresce, porque vive olhando para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló foi olhar para trás e virou pedra de sal. Amém? Agora, quando nós somos servos, nós somos discípulos, e que tem um chamado para apóstolo, às vezes até tropeçamos e erramos em alguma coisa. O que me chama a atenção de Pedro, Jesus já tinha alertado Pedro, porque Pedro falou assim: ó, Senhor, se tu morrer, eu morro contigo. Chegou a cortar até a orelha de um dos servos lá do sumo sacerdote, que foi prender Jesus, porque era valentão, andava com espada. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. 3 vezes vai me negar. 3 vezes me negarás. E na terceira vez que Pedro negou, um dos servos olhou para ele e disse: você é discípulo do homem, você faz parte deles, porque a tua voz te condena. Então, muitas das vezes, meu amado, nós temos os nossos momentos como seres humanos que falhamos, mas não deixamos de ser servos, não deixamos de seguir a Cristo e continuamos querendo ser discípulos. E mesmo falhando, mas reconhecendo que falhou, que errou, e voltando a buscar como se deve buscar ao Senhor, existe uma restauração. Deus não restaurou Pedro? Restaurou Pedro. Na terceira vez ele caiu em si e lembrou do que Jesus tinha falado para ele. Mas o que me chama a atenção é que ele, mesmo negando que era discípulo, ele foi reconhecido pela voz dele. Amém? A tua voz te condena. A tua voz fala, a tua voz está dizendo que você é um deles. A forma em que Pedro se expressava, a forma em que Pedro falava. Bate palma e exalta o nome do Senhor. Faz você mesmo essa pergunta para você. Não estou aqui tacando pedra em ninguém, porque antes da palavra para você, ela vem para mim primeiro. Toda palavra pregada, Deus vai cobrar de quem está pregando, de quem está ensinando. A primeira cobrança vem em mim. Eu pergunto para você e Deus vai e pergunta para mim: você é servo? Você é só seguidor? Aquele que é só para seguir, talvez curioso, talvez por necessidade, por esperar alguma coisa de Deus ou de Cristo. Mas o seguidor serve, tendo milagre ou não tendo milagre, ele estava ali para ouvir a voz do Mestre. E aquele que é servo e se torna discípulo, ele tem chamado, ele ouve o chamado, ele aceita o chamado. Todos os discípulos de Cristo foi chamado. Deixou alguma coisa para trás. Pedro era pescador e largou o barco para trás. Olha a vida dos discípulos que se tornaram apóstolos. Houve renúncia. E Jesus diz: todo aquele que renuncia aqui na terra vai receber 100 vezes mais aqui na terra e muito mais a vida eterna, se você tiver o espírito de renúncia na sua vida. Pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome dele. Jesus está
procura nessa noite daquele seguidor que também quer ser servo, daquele seguidor que quer ser discípulo, que quer aprender, daquele seguidor que quer se tornar um apóstolo, quer ser preparado para fazer uma grande obra. Tem pessoas que elas estão dentro da igreja e elas se tornam até religiosas, porque elas acostumam com aquela vidinha, com aquela mesmice. Mas tem outras não. Tem outras que dizem: Senhor, eu estou te seguindo. Se tiver prova, se tiver luta, se tiver adversidade, se tiver perseguição, se tiver lágrimas, se tiver dor, eu não vou te deixar de te seguir. Eu estou aqui para ser servo, para te servir. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que vai acontecer, eu sou servo, eu quero ser submisso, eu quero estar atento à tua voz, eu quero estar atento ao teu mandar. Tudo que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer, porque eu quero ser servo. E ele continua: Senhor, eu quero ser discípulo, cada dia mais me ensina, cada dia abre mais a minha mente, e como discípulo começa a me dar autoridade, ousadia, graça, sabedoria, entendimento, para que quando eu for levado a apóstolo, eu possa ganhar muitas almas, fazer muitos discípulos, muitos servos para o teu reino. Bate palma e exalta o nome do Senhor. Nasceu espiritualmente servo e discípulo e vai morrer discípulo? No reino de Deus a gente tem que ter ousadia e pedir coisas grandes. Quem é que não queria ser como Pedro? Não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus. Levanta e anda. Quem é que não queria ter o que Pedro teve? Quem é que não queria ter o que Tiago teve, o que Paulo teve? Quem é que não queria ser cheio igual os apóstolos foram? Mas olha o que eles passaram. Olha o que eles passaram por amor a Deus. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Não é só vir para a igreja, levantar a mão, adorar, ouvir uma palavra e ir embora. Vai falar: Jesus, eu quero chegar ao patamar de apóstolo. Não estou falando de título, estou falando de chamado. Patamar de apóstolo. Quero ser ousado, quero ser cheio do teu poder, quero abrir a minha boca e ver milagres acontecer. Eu quero ver a tua glória brilhando sobre a minha vida. Eu não quero ficar sentado em um banco dando calo nas pernas. Eu quero, Senhor, ser cheio de ti, dentro da igreja, no meio da rua, dentro do hospital, dentro do presídio, por onde eu passar, eu quero fazer a diferença. E se você quiser isso, Deus vai te dar. Mas no reino de Deus não tem desculpas. Deixe sepultar primeiro meu pai. O outro tinha uma grande herança. Senhor, eu quero te seguir. Pega teus bens e divide com os pobres, dá tudo para os pobres. Uma vez uma pessoa que tem dinheiro perguntou para mim: pastor, então para mim ser crente, eu vou ter que pegar tudo aquilo que eu conquistei com dificuldade e vou ter que dividir para os outros? Sim. Rapaz, você tem que entender o que a palavra está te dizendo. Jesus conhecia o coração do rico. O coração do rico não estava no reino, estava naquilo que ele tinha. Amém? Se o coração dele não estivesse na riqueza, Jesus jamais iria falar isso com ele. Na realidade, Jesus estava testando ele, porque ele chega para Jesus e diz: olha, Jesus, você tem que guardar os mandamentos. Eu conheço desde criança, guardo todos os mandamentos. Então vai, divide teus bens com os pobres, aí você pode me seguir. Mas era bens de herança. Ele ia pegar a riqueza dele e dar para os outros? Nada. Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então, se é pobre ou se é rico, mas se o seu coração está em Deus, o que prevalece é o seu coração em Deus, não aquilo que você tem. Amém?
Louvado seja Deus. Você é um seguidor? Você é um servo? Você é um discípulo? Ou você só é um seguidor? O seguidor, uma hora ele está perto, uma hora ele está longe. Uma hora ele ouve, uma hora ele não ouve. E o que chamou a atenção desses discípulos, que eles precisavam de Jesus para expulsar os romanos de Israel. Eles pensavam que Jesus ia restaurar Israel. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar aquele que está perdido. Jesus disse para Pilatos, e Pilatos perguntou: tu és rei? Tu dizes que na verdade o meu reino não é deste mundo eu não sou, o meu reino é eterno. Jesus não ia lutar pelo reino da terra. O reino de Cristo é eterno no céu. Mas eles esperavam isso. Enquanto uma pessoa está dentro da igreja, às vezes fala em língua, às vezes prega bem, canta bem, parece que está cheio de Deus, mas ele só espera coisas materiais de Deus. Ele não aguarda um novo céu e uma nova terra. Ele não procura ter intimidade com Deus. Ele não procura obedecer à voz de Deus. Não. Ele está ali simplesmente esperando algo acontecer na vida dele, vindo da parte de Deus. Amém? Quantos que foram libertos dos demônios continuaram seguindo Jesus? Quantos cegos Jesus curou continuaram seguindo Jesus? Quantos paralíticos andou continuaram seguindo Jesus? A multidão, elas iam atrás de Jesus. A maioria não estava nem aí para o evangelho do reino sendo pregado. Eles queriam pão, eles queriam milagre, ou queriam ver se realmente Jesus era o Messias, o profeta enviado de Deus. E Deus, ele não quer curiosos na obra dele. Deus quer que realmente pessoas estejam dispostas a servir a Ele e fazer aquilo que o Senhor tem colocado no coração. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Amém? Você entendeu a palavra de Deus? E a pessoa, Deus fala com você hoje, Deus fala com você amanhã, e Deus vai falando, você dá onde não está entendendo. Ou a sua prioridade é só procurar Deus na hora que você precisa. Ih, as igrejas estão cheias de gente assim. O negócio apertou, está com os pés de Jesus. Depois que melhora, você já viu pessoas que o médico passa, vamos supor, olha, você vai tomar esses 30 comprimidos. É um comprimido por dia. Então você tem 30 dias para tomar esse comprimido. Aí quando a pessoa toma 10 comprimidos, já começa a se sentir melhor, pensa que está curada e para de tomar o restante. Vai ficar 20 comprimidos sem tomar, porque deu uma melhoradinha. Na realidade, se for uma bactéria, uma infecção, aqueles 10 comprimidos que ele tomou e deixou de tomar os outros, ele está alimentando a bactéria e deixando ela mais forte. Aí daqui a pouco o médico vai ter que passar um remédio mais forte do que aquele que tinha passado, porque a pessoa não tomou a dose da forma que era para ser tomada. E assim é Deus nas nossas vidas. Se Deus fala algo para nós, não, eu já estou bem, já estou legal. Não, Deus, ele quer que você continue, que você faça aquilo que ele tem determinado na sua vida. Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu sei que nessa noite tem pessoas aqui que não querem apenas seguir a Jesus. Tem pessoas aqui que querem servir. Eu sei que tem pessoas aqui que querem servir. E o verdadeiro servo, às vezes ele passa decepção. O verdadeiro servo passa às vezes por aflição, passa às vezes por dificuldade. É luta, é tanta coisa que ocorre. Mas ele sabe que ele não está só. Ele sabe que o Senhor está do lado dele. Porque quem chamou não foi o homem, foi Deus. E muitas das vezes Deus nos prova nas mínimas coisas.
ser provado em mínimas coisas. Jesus caminhando com eles, e eles não conheceram que era Jesus, não conheceram a voz de Jesus, não conheceram Jesus, nem a voz de Jesus eles conheceram. Mesmo Jesus explicando a palavra, eles não estavam entendendo nada. Quando Jesus parte, o pão desaparece. Depois que Jesus desapareceu, que eles entenderam. Será que tem muita gente que só vai entender depois que a igreja foi arrebatada? Depois que a igreja foi tirada da terra? Depois que Jesus levou a igreja, alguns vão acordar, alguns vão dizer: quantas vezes Deus falou comigo, quantas das vezes Cristo se manifestou na minha vida, quantas das vezes eu não entendi o querer de Deus e fiquei. Não faça como os discípulos de Emaú. Não espere Jesus apenas para resolver os seus problemas. Não espere Jesus apenas para satisfazer o teu ego. Não espere Jesus apenas para poder fazer alguma coisa para te alegrar, para deixar você bem. Espera Ele como Rei dos Reis. Espera Jesus como teu Senhor. Espera Jesus como teu Salvador. Espera Jesus com um novo céu, uma nova terra, uma nova vida. Aguarda, porque Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Acorda, meu irmão. Acorda. Quantas das vezes Deus já falou com você? Às vezes você ouve aqui na igreja, Deus usa o profeta lá fora para falar e você não entende. Deus usa alguém para falar, toma uma posição e você não toma. Deus usa alguém para falar com você, olha, você ouviu e você não está praticando. Pratica! Ouvinte só não interessa para Deus. Seja praticante da palavra. Deus tem falado com você, seja praticante da palavra. Não seja só ouvinte. Deus fala para você tomar uma posição. Deus fala para você fugir da aparência do mal. Deus fala para você deixar o pecado. Deus fala para você andar em novidade de vida. Mas entra no ouvido e sai no outro. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes. Talvez você está com o seu ministério enterrado. Chamado de Deus, o seu está enterrado. Está na lama. Mas a culpa é de Deus, a culpa é sua. Quantas das vezes Deus já falou, toma uma posição? Quantas vezes Deus já falou, levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça? Quantas das vezes Deus já falou com você, não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para o homem, olha para a cruz, olha para o Senhor, porque Ele tem o melhor para você. É isso que Deus quer. E às vezes ficamos pegados em coisinhas, pegados em picuinhas, às vezes se abate na fé por coisas que não vai levar a nada, se abate na fé e perde às vezes aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Jesus está no caminho ainda. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está andando no caminho com você. Entenda que Ele está falando com você. Não espere Ele entrar na tua casa, partir o pão e desaparecer, para depois você entender que foi Jesus que está. Bem que a palavra, eles falaram, os discípulos de Emaús, gente, era Jesus o tempo todo e nós não sabíamos, nem desconfiamos. Bem que quando Ele abria a boca, a gente sentia algo diferente, a forma que Ele falava. Aí que eles foram lembrar do caminho, que lá no caminho era Jesus que estava com eles, lá atrás no caminho era Jesus que falava. Aí que eles foram entender, mas já tinha sido tarde demais, Jesus já tinha ido embora. Aí Jesus foi aparecer para os outros discípulos. Lá Ele apareceu para os discípulos de tanta alegria, não era de incredulidade não, era de alegria. Eles pensaram que era um fantasma. E Jesus fala: sou eu, ressuscitei, está aqui as marcas nas minhas mãos, estou vivo. Fez um pedaço de peixe assado na brasa, comeu, para mostrar que não era fantasma, que era realmente o Filho de Deus que ali estava. Amém? Porque os outros, mesmo com medo, mas eles sabiam que Cristo iria ressuscitar. E que era necessário, tudo que aconteceu com Cristo era necessário acontecer.
Então não espere Jesus apenas para encher o seu ego e resolver os seus problemas. Espera Jesus para você ir morar no céu com Ele. Ó Pai, eu não quero ser como o discípulo de Emaús. Eu não quero estar andando no caminho com o Senhor e o Senhor falar e eu não entender. O Senhor está na minha frente e eu não saber que é o Senhor. Porque o Senhor falava com eles e eles não conheceram a sua voz. Eles não conheceram o Senhor como pessoa ao lado deles caminhando. Eles só foram entender que era o Senhor depois do partir do pão. Ó Senhor amado, que no caminho nós possamos entender, compreender tudo aquilo que o Senhor tem falado. Que no caminho o Senhor vem revelar coisas grandes e novas sobre as nossas vidas. Que quando nós estivermos caminhando contigo, ó Pai, que nós possamos crescer na Tua graça, crescer no Teu conhecimento. Pai querido, que no caminho nós possamos ver que realmente é o Senhor e que o Senhor está conosco. Tu prometeste que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Que nós possamos ver o Senhor no caminho, ouvir o Senhor no caminho. E quando o Senhor entrar na nossa casa, que nós possamos ver o Senhor entrar, saber que é o Senhor que está assentado na mesa conosco. Que possamos entender o partir do pão. E que por mais que depois o Senhor venha desaparecer nas nossas frentes, a experiência contigo já foi deixada sobre as nossas vidas. Pai querido, dá experiência para a tua igreja. Tira toda a frieza espiritual. Tira todo impedimento. Joga por terra tudo aquilo que atrapalha dos teus filhos te seguir, te servir e ser discípulo sincero. Eu te peço, ó Pai, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pode se assentar no nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do teu lado, Senhor, você é um deles. A tua voz diz que você é um deles.